Próximo, movimento e gesto. Vamos lá. Eu sempre falo que o gesto é a extensão das palavras. Olha só que bonito. Lembra de uma coisa. Lembra aquele filme, cara? Quem lembra daquele filme... é do Justin Timberlake, que ele tem um tempo aqui no braço dele, que ele tem que ficar... Enfim, o tempo de vida do Justin Timberlake, do ator, ficava aqui no braço dele. E aí ele pagava com o tempo. É um filme com uma analogia muito boa. Agora, se o filme é bom ou não, eu gostei, mas tem muita crítica sobre o filme. Mas enfim, a ideia é boa. Que o tempo de vida tá no seu braço e você paga tudo com o tempo de vida. Esse filme é incrível. E teve uma hora que ele ganha tempo de vida pra caralho, então ele se torna rico, né? E ele vai pra essa zona, essa área, esse bairro, só de rico. E aí ele sai do táxi correndo, porque o tempo de vida dele tava acabando, enfim, eu não lembro muito bem. E uma mulher que ele conheceu vira pra ele e fala: "Você não é daqui, né?" Aí ele fala: "Não, como você sabe?" "É porque você tava correndo." Aí ele: "Como assim?" Os ricos não correm, eles não têm pressa." E essa frase ficou na minha cabeça porque ela se encaixa muito na comunicação. Não tem a ver com riqueza aqui, mas tem a ver com confiança. Confiantes não correm. Confiantes não têm pressa. A pressa assusta a presa. Pressa assusta as pessoas. É muito mais fácil e demonstra muito mais poder e respeito quando você consegue se movimentar de forma mais lenta. Como se você não tivesse medo de ser notado, nem pressa de passar sua mensagem. Quando você se movimenta, anda, se expressa de forma lenta e coerente, mostra que você não tem pressa para passar tudo aquilo que você quer passar. Que você não tem medo das pessoas te notarem. Que você tá lá, aberto, sem pressa, passando a sua mensagem no seu tempo. Porque a pessoa que fala rápido demais, normalmente é a pessoa que tem medo das pessoas não gostarem da mensagem. Ou tem um fenômeno, que eu até esqueci o nome, que é basicamente aquela pessoa que ela fala muito rápida, porque ela quer que os erros delas passem despercebidos e que ela fale logo para as pessoas pararem de olhar para ela. Existe um nome desse efeito um dia que eu estudei e é muito interessante, mas eu não vou lembrar. Basicamente, quando uma pessoa fala muito rápida, ela quer que os erros passem despercebidos. E ela quer deixar logo de ser notada. Meu Deus, as pessoas estão olhando para mim, então eu vou falar logo para as pessoas pararem de me notar, pelo amor de Deus, que eu não tô desesperado. E quando você fala lento, no seu tempo, tranquilo, você mostra para as pessoas que você não tem medo. Você não tem medo de olhar. Você não tem medo dos olhares. Você não tem medo do julgamento. Você passa a sua mensagem sem pressa. Fê, como eu posso melhorar minha gesticulação? Então você sabe que você tem que se movimentar de forma mais lenta, de forma mais tranquila, e a gesticulação é a mesma coisa. Lembra que o gesto é a extensão da sua fala. Quanto mais lento você fala, e naturalmente você vai falar mais lento, porque a sua comunicação vai ser naturalmente mais lenta, como eu falo nos Reels, por exemplo. Quando você quiser modelar uma comunicação, vê nos Reels que a comunicação é totalmente intencional, tá? Lembra de se expressar também, usar suas mãos de forma coerente, acompanhando as palavras. Tem muita gente que começa a estudar comunicação e acha que tem que ficar gesticulando igual um maluco, e eu sempre achei isso muito robótico. Inclusive, gente que ensina comunicação fica gesticulando igual um maluco e me dá uma raiva. Fica, para de gesticular, por que você está fazendo isso? Não faz sentido, não é coerente. E a comunicação precisa ser coerente. Então, gesticule no ritmo da sua fala. Se você for picar a sua fala, use esse gesto. Fê, como que eu faço para melhorar minha gesticulação? Começa pequeno. Literalmente. Começa representando o tamanho, ou direção, ou mímica. Eu amo a mímica. Quando eu conto uma história, principalmente meus amigos me conhecem. Quando eu vou contar uma história, eu sempre uso mímica. Perdão. Eu sempre uso mímica na história. Pra explicar melhor, sabe? Se eu falo que eu vou montar no cavalo, eu monto no cavalo mesmo. Se eu falo que eu vou correr com o cavalo, eu corro com o cavalo mesmo. Então eu gosto de demonstrar com mímica, porque a mímica fez eu treinar a minha gesticulação. E quando eu represento com as mãos o que eu tava fazendo, então eu fui lá, abri a porta, então eu faço isso de forma sutil, não igual um mímico maluco, mas de forma sutil. Eu sinto que as pessoas entram muito mais na história, porque elas conseguem imaginar muito mais com a mímica, né?
E eu sinto também que eu conecto muito mais, porque eu consigo passar a emoção daquela história de forma mais profunda. Vocês entendem? Então lembra disso. Quando você for gesticular, se você tem dificuldade ainda de gesticular, começa com a mímica, representando alguma coisa, algum ato que você fez, ou represente tamanho, grande, pequeno, pô, rapidinho, uma história pequena, entendeu? Ou direção, foi pra lá, pra cá, teve uma vez que eu tava ali. Então represente com a mão pequenas coisas, ou gestos de sinalização que a gente chama, né? Então começa assim.